De onde vem o plástico? Estudo dos processos de atividade. Etapa 2 do GRO. Sistema de Gestão PGR. Programa de Gerenciamento de Riscos. Processo Atividade 1. Injetora hidráulica 170 toneladas. Conteúdo programático. Módulo 3. Injeção plástica. Conheça o processo de injeção do plástico. O que é uma injeção de plástico? A origem do plástico. Classificação dos polímeros. Categorias de resinas e aplicação do plástico. PET. PEAD, PVC, PE, BD, PP. Processo de polimerização, processo de injeção do plástico, preparação da matéria-prima, sistema de alimentação da máquina injetora, pressão de injeção, molde, extração manual ou autorizada, acabamento e inspeção, acondicionamento e transporte, o que é recalque no processo de injeção, copolímero de etileno vinil, acetato EVA, copolímero de acrinolitrina, botadídrido, estireno ABS, policarbonato PC, poliuretano PU, resina epóxi, resina fenólica. Injeção plástica. Conheça o processo de injeção do plástico. A manufatura é um sistema de produção manual que transforma a matéria-prima em produtos para serem comercializados. Esse processo se refere a uma grande variedade de atividades realizadas por ações humanas, do artesanato até a mais alta tecnologia, sendo essa a mais utilizada para produções em grande escala. O processo manual pode ser feito com a utilização de máquinas, aplicando a divisão de trabalho, onde cada operário executa a sua função na fábrica por meio de instrumentos individuais. O plástico é um dos materiais mais utilizados na indústria de manufatureira, estando sempre em desenvolvimento, buscando aderir novas técnicas na sua produção, trazendo excelência nas fabricações. Um dos processos mais utilizados no cenário da manufatura atual é a injeção plástica, facilitando a produção de um mesmo produto em grandes quantidades, em um curto período de tempo. A injeção plástica é um processo que disponibiliza ao cliente um atendimento personalizado para que se entenda com exatidão a criação do seu produto, escolhendo os tamanhos e dimensões desejadas para a elaboração. O que é uma injeção plástica? A função da injeção plástica baseia-se no conceito de modelagem. É o derretimento do polímero para esculpi-lo em um molde comum para todos os produtos. A peça retirada desse molde, através da técnica de extração correta, apresenta as dimensões e tamanhos desejados. Esse serviço passa por um processo complexo, dependendo de alguns fatores, como a temperatura, condições de resfriamento, pressão e velocidade ao injetar o material. A origem do plástico. Tralari, lalará, a leiloca vai dançar. Tralari, laralá, vai dançar até quebrar. Mãe, a leiloca quebrou o braço. Não foi nada, Kika. Prontinho. Ah, no meu tempo as bonecas eram de pano. E a leiloca é de quê, mãe? De plástico, Kika. Ué, mas de onde vem o plástico? Bem, plástico, né? Xiii, deixei a torta no forno. Já volto. A torta está queimando. Ninguém responde as minhas perguntas. Eu respondo, Kika. O plástico vem do petróleo. Petróleo? Mas o petróleo não é para fazer gasolina e óleo para carro? É verdade, mas também é a partir do petróleo que se faz o plástico, que está nas embalagens, potes, escovas de dente, brinquedos, sacolas e tantas outras coisas que você gosta, como eu. O petróleo é um óleo mineral bem escuro que é extraído das profundezas do subsolo. Para retirá-lo, é feita uma perfuração profunda em terra firme ou no mar. Depois de retirado do fundo da terra ou do mar, o petróleo é levado para uma refinaria. Lá, ele é separado em diferentes substâncias. Cada uma delas serve para fazer um produto diferente, que a gente chama de derivado. Um destes derivados é a nafta. Nafta? A nafta é a matéria-prima para a indústria de plásticos. Se a gente pudesse olhar o plástico lá dentro, veria que ele é composto de várias partes minúsculas que a gente chama de moléculas. As moléculas da nafta ficam uma do ladinho da outra, como um cordão. Molécula, nafta, isso pra mim parece grego. E a palavra plástico veio do grego, Kika. Plásticos significa feito para moldagem. O plástico é um material fácil de moldar. Ele é flexível, Kikinha. Tem plasticidade.
Dá para fazer de tudo com ele. Existem muitos tipos de plástico. Os mais duros, utilizados para produzir telefones. Os mais pastosos, que são facilmente moldados para fazer CDs, eletrodomésticos e brinquedos. E os mais elásticos, que são usados nas mangueiras. Para o plástico desaparecer do meio ambiente, leva quase 400 anos. Por isso, é muito importante a coleta de lixo seletiva. Através desse tipo de coleta, o lixo é separado em latas diferentes. A lata azul para o papel, a amarela para o metal, a verde para o vidro e a vermelha para o plástico. Assim, o plástico pode ser reciclado para ser usado outras vezes na produção de novos produtos. Hoje, existem muitas usinas de reciclagem que, a partir do plástico jogado no lixo, fazem um novo plástico que é vendido para as indústrias. Assim, o plástico pode ser reaproveitado. Falando sozinha, Kika? Não é a Kika, sou eu, a Leiloca. Eu sou feita de plástico, que veio do petróleo, que gerou a nafta, que é um material moldável, que vai para a indústria e serve para fazer um montão de coisas. E se virarem lixo, podem ser recicladas. Eu sou uma boneca e adoro tortas de morango. Nossa, Leiloca, de onde veio tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho de plástico e até o programa que vem com mais um Dião de Vem! O plástico é uma das matérias-primas mais utilizadas no mundo, servindo para a fabricação de inúmeros produtos. Sua origem não é de recurso natural. Ela veio de pesquisas e experimentos químicos, até chegar nas resinas do petróleo, matéria-prima principal para a composição do plástico, que são materiais poliméricos, ou seja, longas cadeias de moléculas formadas por unidades repetitivas. A nafta, a substância extraída do refino do petróleo, é levada para a indústria de primeira geração, onde passam por processo térmico chamado de craqueamento, onde são quebradas em moléculas menores, dando origem ao eteno. O eteno é transportado para a indústria de segunda geração, permitindo a realização da polimerização. A partir disso surgem os diferentes tipos de resinas plásticas. Processo FCC, craqueamento catalítico por leite fluidizado. É um processo de refino que visa aumentar a produção de produtos de maior valor comercial, tais como gasolina e GLP, através da conversão de cortes pesados provenientes da destilação do petróleo, gasóleo e resíduos, em frações mais leves. É um processo largamente utilizado em todo o mundo, uma vez que em vários países a demanda de gasolina é superior à dos óleos combustíveis. Conceitos básicos de craqueamento. O craqueamento envolve a ruptura de ligação carbono-carbono das moléculas de hidrocarboneto. Reações que ocorrem no processo FCC. Simplificada. Gasóleo parafínico gerando isooctano mais propano mais butano, onde isooctano seria a gasolina de alta octanase, propano mais butano, o GLP, gás liquefeito de petróleo. Característica que o reator de leite fluidizado apresenta. É um processo totalmente contínuo. As reações de craqueamento ocorrem num vaso denominado reator, e a regeneração dá-se em outro vaso, chamado-se regenerador. Presença de circulação do catalisador entre os dois vasos. O catalisador é constituído de partículas que são transportadas entre o reator e o regenerador. Catalisador. O catalisador empregado nas reações de crack é um pó granular finíssimo de alta área superficial, à base de sílica e alumina. Este pó, quando atravessado por uma corrente gasosa, comporta-se de modo semelhante a um fluido. Composição da unidade de craqueamento catalítico, tendo 3 áreas: seção de reação e regeneração, seção de fracionamento e seção de caldeira de monóxido de carbono, ou caldeira de CO. Seção de reação e regeneração, onde estão o vaso separador e o vaso regenerador. Também inclui o riser nessa seção. Seção de fracionamento, onde os produtos que foram craqueados irão ser fracionados em diversas frações e irão ser beneficiadas posteriormente. Seção de caldeira de CO, monóxido de carbono, onde queimará o monóxido de carbono produzido pela oxidação do coque dentro do vaso regenerador. Seção de craqueamento, onde você tem os seguintes equipamentos: riser, reator mais stripper, que na realidade é o vaso separador, o vaso regenerador, ciclones, que são operações unitárias que separam gás de sólido, forno de pré-aquecimento. Conceitos básicos de craqueamento. Características físico-químicas do processo. Pressão pouco acima da atmosférica e temperaturas entre 490 a 590 graus Celsius. Reações primárias: craqueamento de parafina. Vemos aí um decano sendo craqueado e formando o buteno e o hexano. Craqueamento de naftênicos. Vemos aí um isonaftênico sendo craqueado, formando naftênico, que é o ciclohexano, e uma olefina, o propeno. Pode também haver a quebra nos aromáticos. Então nós temos craqueamento de aromático aí, um butil naftaleno, quando craqueado, formando naftaleno mais um buteno. Funcionamento do processo de craqueamento catalítico. A carga a ser processada é pré-aquecida e entra no conversor pela base do riser.
Nesse ponto é misturado com um catalisador quente proveniente do regenerador, e ambos seguem pelo riser, onde efetivamente se passam as reações de craqueamento, até o vaso separador, onde os produtos do craqueamento são separados do catalisador. Iniciamos a operação a partir do forno. 1. Liga-se o ventilador do forno, fornecendo o componente. 2. Gera-se uma centelha como ignição. 3. O gás natural passa pelos queimadores, iniciando a combustão. Dá-se a partida da bomba de alimentação, que fará passar a carga pelo forno, a fim de pré-aquecer esta. A carga encaminha-se para o riser, onde se mistura ao catalisador, que sai do regenerador, iniciando-se assim a reação. A carga agora misturada ao catalisador no riser vem para o vaso separador. Nesse percurso é que ocorrem as reações de craqueamento. No vaso separador, a carga já craqueada, junto com o catalisador, são encaminhados para os ciclones. Nos ciclones do vaso separador, a carga craqueada é separada do catalisador e enviada para a coluna de fracionamento. O catalisador, já exausto e cheio de coque, é encaminhado para o regenerador. No stripper é adicionado vapor, para que qualquer hidrocarboneto arrastado pelo catalisador se desprenda dele e, por fim, ser encaminhado para a torre de fracionamento. Os gases de craqueamento efluentes do reator são enviados à seção de fracionamento, onde os produtos são separados pelas suas faixas de ebulição, em uma torre de destilação. O produto de topo contém as frações mais leves produzidas, nafta de craqueamento, GLP e gás combustível, que, após serem resfriadas, são coletadas no tambor de acúmulo. Os óleos de reciclo, leve e pesado, são os produtos laterais da fracionadora. Esses dois cortes são constituídos de moléculas médias e pesadas que foram parcialmente craqueadas. O produto de fundo da fracionadora é constituído de frações pesadas, residuais de craqueamento e de partículas de catalisadores, que foram arrastadas pela corrente gasosa que deixou o reator. A carga, já craqueada, é conduzida à unidade de fracionamento, onde serão separadas por diferença de volatilidade. Os produtos fracionados seguem agora para a unidade de recuperação de gases e unidades de tratamento. O catalisador, ainda quente, agora exausto pela deposição do coque formado sob sua superfície, segue para o regenerador, onde, por intermédio de uma injeção de ar e elevada temperatura, ocorre a queima do coque. Assim como sua atividade restabelecida, o catalisador é novamente enviado para a base do riser. O conjunto riser-vaso separador-regenerador é denominado conversor. Regeneração do catalisador. Catalisador mais carbono, coque, mais oxigênio vão gerar catalisador mais monóxido de carbono. Como na prática esta reação é incompleta, a maior parte do gás formado é o monóxido de carbono. Ao retornar do stripper, o catalisador entra no regenerador e passa pelos ciclones. O catalisador exausto recebe injeção de ar, oxigênio, para que este reaja com o coque. O oxigênio do ar reage com o coque, aderido no catalisador, formando CO, monóxido de carbono. O catalisador está regenerado agora e passa novamente para o riser. É possível transformar monóxido de carbono em dióxido de carbono, liberando-se mais energia que é aproveitada para a geração de vapor d'água de alta pressão. Esse processo é realizado na caldeira de monóxido de carbono, ou caldeira de CO. Os gases de combustão provenientes do regenerador caminham para uma câmara de orifício ou câmara de expansão, onde a pressão é reduzida ao nível necessário à operação da caldeira de CO. Caldeira de CO é o equipamento onde o monóxido de carbono produzido na combustão parcial do coque é queimado, produzindo vapor d'água de alta pressão, sendo os gases resfriados antes de ser lançado à atmosfera. O vapor produzido é consumido na própria área ou fornecido às demais unidades da refinaria. Na caldeira de CO, o monóxido de carbono é oxidado pela combustão, transformando-se em dióxido de carbono, CO2. Por ser uma reação que libera muito calor, irá ajudar na produção de vapor desta caldeira, que já estava queimando gás. Após a torre de fracionamento, as cargas produzidas partem para a seção de recuperação de gases, mas isto é assunto para uma próxima aula.